Fala, minha rapaziada, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das nossas confluências que a gente utiliza aqui dentro do nosso operacional. Aqui no nosso resumo de estudos, a gente já falou sobre todas as defesas, tanto da primeira vela do lote, nova posição, vela de comando, primeiro registro, taxa dividida. Agora a gente está aqui nas confluências que a gente já fez, tanto da vela de força e também da liquidação. E hoje a gente vai falar sobre a transferência de preço na ponta do pavio de abertura, certo? Vou dar alguns exemplos aqui e se tiver alguma operação, a gente vai pegar utilizando a transferência de preço, ok? Então aqui, vou dar alguns exemplos aqui, são 4 exemplos que pode acontecer a transferência de preço, certo? Vamos aqui. Ó, olhando aqui, deixa eu traçar uma linha aqui para a gente fazer ficar bem melhor. Vou fazer aqui dos 4 exemplos da transferência. A transferência, para acontecer, a gente precisa que aconteça um rompimento de algumas das nossas defesas, que seria primeiro registro, pavio de abertura da taxa dividida, da nova posição, sempre o pavio de abertura, e também da ordem block, que seria a última vela do lote, certo? Então, vamos dar uns exemplos aqui que pode acontecer a transferência de preço. Aqui, a gente tem uma taxa dividida, certo? Sempre a gente vai fazer a transferência no pavio de abertura, certo? Vou fazer aqui a marcação na ponta desse pavio da taxa dividida, vou jogar ele para frente. E agora eu preciso que uma vela do cor oposta, que seria uma vela vermelha, uma vela de venda, faça o rompimento dessa marcação e a compra retorne lá nessa região, certo? Seria desse jeito aqui, ó. A venda ela faz o rompimento dessa marcação e agora eu preciso que a compra volte lá nessa mesma região, terminando certinho aqui nessa marcação desse jeito. Então, aqui aconteceu a transferência de preço, que seria no pavio da taxa dividida, a transferência de duas velas verdes. Então, aqui a gente tem uma confluência muito forte para o mercado reverter. Aconteceu a transferência, a gente sabe que a gente pode ter uma leitura muito forte para venda, certo? Esse exemplo que eu estou dando aqui é no pavio da taxa dividida, mas também tem mais 3 exemplos que pode acontecer a transferência. Aqui eu vou dar outro exemplo aqui agora, que seria na primeira vela do lote. Primeira vela do lote, ela tem que deixar um pavio na sua abertura, certo? Que a gente tem a primeira vela do lote, ela deixa aqui um pavio na abertura, certo? E agora eu preciso do rompimento desse pavio aqui, certo? Que seria de uma vela vermelha. Vamos dizer aqui que a venda ela desce aqui e faz o rompimento desse pavio, certo? E agora eu preciso que a compra retorne lá nessa mesma região, terminando desse jeito aqui, ó, certo? E aqui aconteceu a transferência de preço no primeiro registro. Aqui a gente tem primeira vela do lote, ela deixou esse paviozinho aqui na abertura, só que a venda ela faz esse rompimento e a compra retorna nessa mesma marcação. Tá vendo que o corpo da vela ela terminou certinho aqui na mesma marcação na ponta do pavio do primeiro registro. Então, aqui aconteceu a transferência de preço. Então, a gente tem uma confluência para o mercado reverter. No caso, foi uma transferência de duas velas verdes, a gente tem uma confluência para entrar vendido para a próxima vela. Ok? Esse exemplo aqui é no primeiro registro. Vou dar outro exemplo aqui agora, que seria na order block, certo? A order block, ela sempre vai ser a última vela do lote. Pode ser um lote de 3 velas, de 4, 5, não importa, até mesmo duas. A order block, ela vai sempre ser a última vela do lote. Se caso ela deixar um pavio na abertura, que lembrando que a gente só faz a transferência quando é no pavio de abertura, certo? Então, aqui eu tenho esse lote de 3 velas,
A order block, ela deixou um pavio aqui na abertura dela. Então, vou fazer aqui a marcação. Ela deixou aqui esse pavio na abertura dela. E agora eu vou fazer a marcação aqui desse pavio. Pronto, vou fazer a marcação dele e jogar para frente. Agora eu preciso que uma vela da cor oposta faça o rompimento dessa defesa, que seria uma vela de venda. A venda faz o rompimento e agora eu preciso que a compra retorne lá nessa mesma marcação. Terminando desse jeito aqui. Esse exemplo aqui é a transferência de pavio com pavio. Aqui eu tenho a order block, última vela do lote. Ela deixou um pavio aqui na abertura. A transferência só acontece com pavio de abertura. Fiz a marcação dele. A venda faz o rompimento dessa marcação e a compra volta lá na mesma região. Aqui o corpo da vela ela terminou um pouco abaixo, só que ela deixou um pavio aqui no fechamento. Então, isso aqui é válido para transferência, que é pavio com pavio. Mesmo o corpo terminando um pouco abaixo, mas deixando um pavio aqui no fechamento, terminando na mesma marcação, aqui também acontece a transferência de preço. Aconteceu a transferência de preço com pavio, de pavio com pavio, a gente também tem uma leitura para o mercado reverter. Certo? Aqui nesses três exemplos, eu dei todos os exemplos que pode acontecer a transferência. Aqui ó, foi o corpo terminando na marcação da ponta do pavio, não deixando liquidez. Esse aqui, o corpo da vela terminando na marcação da ponta do pavio, só que esse aqui deixou liquidez, também é válido para transferência. E esse aqui foi pavio com pavio, o corpo da vela terminando um pouco abaixo da marcação, mas deixando o pavio aqui no fechamento e finalizando na mesma simetria do pavio aqui. Então, pavio com pavio também é válido para transferência, corpo com pavio, mas deixando liquidez, também é válido para transferência. E aqui, corpo com o pavio sem deixar liquidez. E o outro exemplo que seria de uma das velas seria da order block. Vou passar aqui o exemplo que seria da order block. Aqui eu tenho um lote de venda e agora eu preciso, deixa eu fazer aqui um pouco mais abaixo. Pronto. Pronto, aqui agora sim. Aqui eu tenho esse lote aqui de venda. Vou fazer aqui a marcação dele. Pronto. Vamos dizer que a compra faz o rompimento. Pronto, que a compra faz o rompimento desse lote de venda. Então, a próxima vela, independente da cor, ela vai ser a nova posição, certo? Então, vamos dizer que aqui é uma nova posição de reversão. E essa nova posição de reversão, ela deixou um pavio aqui na sua abertura. Ele também é válido para transferência, ok? Vou fazer aqui a marcação sempre na ponta desse pavio. Agora eu preciso que uma vela da cor oposta, que no caso aqui seria uma vela verde, faça o rompimento dessa marcação. Aqui, ó, desse jeito, a compra faz o rompimento aqui dessa marcação do pavio da nova posição e a venda ela volta lá nessa mesma região, terminando travado na ponta do pavio. Aqui aconteceu a transferência do pavio com o corpo sem deixar liquidez, então a gente tem uma confluência para o mercado reverter. No caso aqui foi a transferência de duas velas vermelhas, certo? Então a gente tem uma leitura para o mercado reverter para uma compra, ok? Então, esses aqui são os exemplos que pode acontecer a transferência de preço, certo? E se a venda voltar lá nessa mesma região, aqui acontece a transferência? Isso, ela acontece a transferência. Eu vou dar aqui até outro exemplo. O corpo terminando travado nessa marcação, mas deixando liquidez. Outra confluência para a gente entrar comprado. Se a venda voltar lá nessa mesma região, só que se ela deixar o corpo um pouco abaixo e o pavio terminando certinho na marcação. Tá vendo que todas finalizou aqui na mesma marcação
do pavio. Aqui foi o corpo, sem deixar liquidez. Aqui foi o corpo, mas deixando liquidez. Também é válido para transferência. E aqui o corpo finaliza um pouco abaixo da marcação, mas deixa um pavio aqui no fechamento, na mesma marcação aqui do pavio da nova posição. Também é válido pavio com pavio. Ok? Então, esses 3 exemplos aqui é os que são válidos para acontecer as transferências. E essas quatro velas aqui são as que pode fazer a transferência. Pavio de abertura da taxa dividida, primeiro registro, lembrando que é sempre o pavio de abertura, pavio da order block, a última vela do lote, e também o pavio da nova posição. Esses 4 exemplos são os que pode acontecer a transferência de preço, ok? Então, minha rapaziada, eu procurei algumas operações aqui com a transferência, não consegui achar, mas eu vou deixar para um próximo vídeo a gente pegando operações utilizando a transferência de preço. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente explicou sobre os 4 motivos que pode acontecer a transferência de preço. E se você quiser utilizar esse operacional, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link do grupo da nossa comunidade. Lá a gente faz 8 lives todos os dias com 8 professores.